Pessoal, tudo bem? Convidando vocês aqui mais uma vez para acompanhar o nosso canal e entregando aqui para vocês, né, um conteúdo reflexivo sobre desatar nós, né, sobre saúde mental, sobre autoconhecimento. E como vocês já viram, né, hoje nós estamos falando aí sobre essa temática que é, né, o que é um homem, né, o que não te contaram sobre um homem depois dos 35 anos. E se você não passou por essa experiência, você vai passar, né? E quem já passou sabe do que eu estou falando. Bom, eu já passei dessa fase. Estou entregando aqui a minha idade, eu já passei dos 35, né? E quando a gente passa por esse processo, né, muita coisa acontece na nossa vida. É normal mesmo que nós vamos encontrar alguns desafios ali aos 40 anos de idade. A velha história lá da crise dos 40 anos, né? Enfim, a gente tem muito dessa história, né? Mas o que é importante a gente observar nesse momento, né? Que é, a gente diria, o auge da vida ali, né? O auge da nossa energia. Nós temos que entender que há um movimento, né? Do nascimento, né, uma maturação, né, e depois o envelhecimento. São as coisas assim na natureza, né? A natureza se comporta dessa forma, né? Nasce, reproduz e vai passear, né, para outros cantos, né? Parte, né? Esse movimento ele tem um pico. Esse pico está nascendo mais ou menos nesse período, né? A gente vai num crescimento até a gente chega a um ponto que começa a queda. Então, por exemplo, a partir dos 40 anos a gente começa a perder, por exemplo, massa muscular, né? E por isso é tão importante, por exemplo, a questão da atividade física, alimentação, né? Boa nutrição, etc, né? Também sou, como eu já disse para vocês aqui, né? Também sou educador físico, né? Então eu sempre me pego com essas questões, né? Mas o que é importante a gente entender nesse momento, né? Sobre o que não te contaram sobre o homem a partir dos 35 anos de idade, né? É que a gente está chegando num ponto em que a gente começa a olhar lá para frente, né? Esse movimento de começar a olhar lá para frente, ele vai gerar um movimento muito grande na nossa vida, que é, será que eu alcancei aquilo que eu sonhava? Né? Aquela criança que programou alguma coisa, né? Sabe, aquela fantasia que nós fomos construindo e fomos trabalhando ela desde a infância. Será que vai dar tempo de realizar esse projeto? Será que eu vou conseguir realizar o que eu tinha almejado, o que eu planejei, ou o que eu imaginava que eu estaria agora? Também há a questão da frustração, da gente chegar nessa idade e a gente se olhar e falar: eu não alcancei o que eu imaginava que eu estaria, em nível de produção material, de bens, né, de moradia, talvez de bem-estar social, né, de família, de relacionamento. Será que eu tenho a família que eu pensei que teria? Ou muito ocorre, né, nessa idade, ali a partir dos 35 anos, nós temos um movimento muito grande de separações, né? De relacionamentos que começaram quando a gente era mais jovem, a gente tinha 20 e poucos anos, né? A gente não tinha a mesma maturidade de hoje. Então a gente entramos em relacionamentos que talvez realmente não seriam relacionamentos de maturidade, né? Então há essa dificuldade importante e significativa. E por isso nós vemos um movimento dos homens, hoje principalmente, principalmente com a questão da rede social, com a divulgação de muitas questões ali no meio social, né? Artistas, cantores, enfim, né? Pessoas de notória, né, conhecimento social que falam abertamente que fazem terapia. Então, os homens vêm procurando a terapia, né? E aí, esse movimento da vida, a partir dos 35, os homens começam sim a falar assim: eu vou procurar terapia porque é uma questão importante que vem sendo modificada, né, na nossa sociedade hoje, que é essa transformação ali daquela questão do indivíduo, que é cobrado como provedor. Isso nossos pais foram assim, né? Ó, nossa geração, né, 35 mais, nossos pais eram aqueles que eram os provedores, né? O homem é aquele que não chora. Homem
Se apanhou na rua, chega em casa, já viu, né? Você tem que responder sempre as coisas. Então tem muito esse lugar reativo do homem, né? Do masculino, né? É de penetrar o mundo, né? E aqui eu tô falando assim, fazendo uma metáfora bem psicanalítica, né? Porque realmente é isso, né? O que a gente chama em psicanálise, né? É de passagem ao ato, né? Então, em vez de eu falar de um problema, eu vou, em vez de, né, de elaborar esse desafio que eu estou enfrentando na vida, eu vou fazer alguma coisa. Né? Então, os homens acabam se envolvendo muito em acidentes, né? Eles acabam se envolvendo muito em uso de substâncias, né? Consumos aí de vídeos. Né? Então, a gente vê muito isso, assim, muita ação. Né? Vai procurar muitas parceiras, separei, então vou buscar várias, né? Então, esse lugar muito de ir fazer alguma coisa em vez de lidar com aquele sentimento. Que é alguma coisa, inclusive, é, própria ali do homem, né? Que é não saber nomear os sentimentos, né? Sabe, uma linguagem dos sentimentos, o homem tem uma certa dificuldade de nomear coisas, né? Porque a psicanálise ela é importante nesse sentido porque a gente passa a nomear alguns fenômenos, né? Existem fenômenos dos nossos afetos, das nossas emoções, que precisam ser nomeados. Por que, que nós nomeamos eles? Porque eles ganham uma forma, ganham um contexto, e aí a partir desse momento eu consigo lidar, por exemplo, com o impacto que é eu não saber lidar com as minhas relações, não saber lidar no meu ambiente de trabalho. Né? Então, às vezes, a pressão no trabalho acaba me gerando uma perda aí de um cargo que poderia ser importante para mim no momento, a perda de um relacionamento, porque às vezes eu não estou sabendo nomear alguma coisa, então em vez de falar sobre e organizar aquilo de forma a se tornar um discurso que eu vou ler e vou falar, entendi, então é isso que está acontecendo, eu vou e faço alguma coisa, atuo, né? Essa atuação que a gente fala tanto na clínica, né? Vai atuar, né? Como se fosse um teatro, né? Então, em vez de resolver o problema, aquele desafio que está ali à minha frente, eu vou e atuo, né? Como um ator, né? Vou fazer alguma coisa para resolver isso, né? Então esse penetrar o mundo, né, do masculino, ele é muito perigoso, né? Porque ele vai justamente levar a esses dados absurdos que nós temos aí dentro da saúde mental masculina, né? Que envolve todo tipo de situação, infelizmente, calamitosa, né, trágica, em torno da saúde mental masculina. Né? E isso se dá justamente porque às vezes há essa resistência, né, de lidar com o falar, de falar para outra pessoa. Né? E o que é importante em termos, né, dentro de um contexto de psicanálise, no contexto de psicoterapia, é que você está falando com uma pessoa que não está na tua vida, ela não convive com você. Né? Então, quando um homem, né, e claro, as mulheres também passam por esse mesmo desafio, né, mas enfim, o tema aqui é mais voltado para o masculino, né, e sempre lembrando vocês, inclusive, eu esqueço disso, curtam, compartilhem e deixem seus comentários aqui, tá bom? Homens e mulheres, comentem o vídeo. Às vezes as mulheres vêm assistir o vídeo para saber o que acontece com os homens depois dos 35. Né? Então há essa crise, há esse vazio e você precisa comunicar ele para alguém. Né? Essas mudanças de rota que estão acontecendo agora, nesse momento da sua vida. Né? E você lidar, por exemplo, com um amigo ou com um familiar é muito mais complicado, que essa pessoa está envolvida na tua vida e você trazer questões ali, às vezes relativas à sua vida íntima, ou a vida que você tem de intimidade com a sua parceira, de que você já não está conseguindo realizar, né, chegar onde você quer ali dentro daquela intimidade. Então você tem alguns fatores ali que estão impedindo você de completar, talvez, uma felicidade, né, um bem-estar, ter um prazer, etc., de vida ali. Porque você tá chateado com alguma coisa, não tá sabendo lidar, não tá sabendo comunicar. E você conseguir conversar com alguém que não está no problema, né, é alguém que não participa da tua vida intimamente,
apesar de que vai ser uma pessoa com a qual você vai poder falar sobre a sua intimidade, num lugar seguro. É um lugar em que você tem sigilo, né? Então você não vai, aquilo não vai chegar a ninguém que você conhece. Então você pode falar de situações realmente que aconteceram na sua vida e que te marcaram de forma profunda, às vezes de uma forma temerosa ou infelizmente, né, de uma forma ruim, situações assim infelizmente ruins que aconteceram contigo e que te marcaram, né, ou então do que estão acontecendo agora, e que você consiga fazer essa, o que o Freud chamava ali, né, de limpeza de chaminé, né? Então descarregar um pouco isso, dar uma arejada na cabeça e entrar num processo de reconhecimento, porque a partir de agora você está buscando uma nova rota, né? E o que mais eu poderia dizer sobre isso, né? Você cuidar da tua mente agora, nesse momento, você está aí dos 35 para frente, 40 anos, né, 45, 50, é importante porque agora, daqui para frente, vai ser o momento de você realmente alcançar alguns objetivos, de você se estabilizar, né? Ou então, se você está no movimento de mudança de rota, transição de carreira, etc., é muito importante que você qualifique o que você vai agir daqui para frente. Em vez de querer sair fazendo, sair dirigindo de qualquer jeito ou fazendo as coisas sem pensar, que você possa se comunicar, que você possa falar e que você possa trazer, né, vamos dizer assim, em vez de você estar buscando uma radicalização na sua vida ou buscar até culpados, né, às vezes, principalmente para os homens, né, a gente vê muito isso hoje, né, e só para a gente ir encaminhando para o final do vídeo aqui, que eu não gosto de vídeo muito longo, né, mas hoje há uma radicalização que a gente vê muito grande nas redes sociais, na internet, da posição dos homens, né, de radicalização, de buscar um masculino medieval, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado que uma coisa é você falar de fraqueza, outra coisa é você falar de vulnerabilidade. As nossas vulnerabilidades elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser sabidas, né? Eu preciso saber sobre as minhas fragilidades, mas eu preciso mais ainda reconhecer as minhas vulnerabilidades, porque aí eu posso organizar elas de uma forma que elas trabalhem a meu favor, né? Então, se eu souber de dificuldades que eu tenho ou de certos comportamentos que eu produzo, fica muito mais fácil para eles se tornarem ferramentas para mim. Para quê? Para que eu consiga ter mais sucesso na vida. Porque no final das contas é isso que a gente quer, é isso que a psicanálise busca, né? Que você tenha sucesso no amor e no trabalho, né? Então, se você é um homem com mais de 35 anos e está querendo descobrir o que acontece, é tudo isso que acontece, todo esse volume de transformação, né? Às vezes há uma tendência para um isolamento, né? Para um estresse ali de uma vigilância constante. Então a gente tem que buscar mais autenticidade. É um momento da vida em que a gente pode dizer não, parar de dizer sim para tudo, em que a gente possa falar melhor sobre nós mesmos, né? E não, por exemplo, achar que o comportamento do outro é responsável pelas minhas questões, né? Então, buscar no outro a responsabilidade que é minha, que é de um reconhecimento do meu desejo, do que eu quero, do que realmente eu quero, e que eu não precisa me esconder, que eu não precise me esconder, né? Em vez de ser reativo, né, tá num ressentimento, dizendo assim, a culpa é de alguém, e que eu consiga fazer o que nós chamamos em psicanálise de retificação subjetiva, que é um termo técnico, mas que quer dizer que eu entendo a minha história, eu entendo o lugar que eu ocupo da minha história, e a partir desse momento eu tomo decisões, olhando para uma realidade concreta, não mais para uma fantasia que eu construí sobre mim mesmo, ou sobre o que é ser homem, mas algo concreto, né? Algo real, algo plausível e que eu vou, a partir desse momento, trabalhar. Tá bom? É isso. Aqui embaixo, como sempre, nós temos os nossos links para vocês procurarem as terapias, vocês procurarem o nosso contato nas redes sociais, também o link aqui do jornal, né, dos artigos
da nossa coluna do jornal, né, sobre Desatar Nós também. Toda semana temos artigos importantes e essa semana nós trouxemos, né, justamente esse assunto, né, da questão do homem, da saúde mental do homem. Então, de alguma forma, já está linkado aqui com o vídeo do YouTube. O assunto está quente na cabeça, né, por isso fica mais fácil para comunicar, tá bom? Então é isso. Curte o nosso vídeo, compartilha, manda para um amigo, para entender um pouco isso que está acontecendo agora. É um momento de transição, mas que se você fizer com cuidado, com responsabilidade, né, e sem medo, ou seja, tendo coragem, você vai ter daqui para frente bons resultados e uma vida qualificada com sucesso no amor e no trabalho, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.